Olá, meu nome é Eduardo, eu sou acadêmico de Engenharia Civil e integrante do LAMOT, o Laboratório de Mobilidade e Logística da UFSM. Olá, meu nome é Jéssica e eu também sou acadêmica de Engenharia Civil e integrante do LAMOT. Hoje, no segundo capítulo do minicurso LogMob, começaremos a falar sobre mobilidade, trazendo alguns conceitos iniciais e relacionando o tema acessibilidade e a sustentabilidade. Trazendo algumas ideias iniciais, podemos dizer que a mobilidade é a capacidade de se locomover de um indivíduo, ou seja, o conceito está relacionado à facilidade de deslocamento do cidadão no espaço social. Quando colocamos o termo num contexto como o da mobilidade urbana, temos como definição mais simplista e literal que mobilidade urbana é o deslocamento de um ponto a outro dentro de uma cidade. No entanto, pode ser definida também como a condição que permite esse deslocamento, com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas. Como foi comentado no vídeo anterior, toda ação a favor da logística interfere na vida das pessoas, seja financeiramente ou no seu bem-estar. O mesmo vale para a mobilidade, pois a partir do momento em que as opções para a movimentação das pessoas são falhas, a mobilidade é prejudicada e, por consequência, a qualidade de vida das pessoas também é. Vejamos o que dizem Diego Hernandes, especialista em transporte público e mobilidade urbana, e Diego Sanches, especialista sênior em infraestrutura do Banco de Desenvolvimento da América Latina. Para entender qué es movilidad urbana, una de las primeras formas de verlo en realidad es ver qué no es o a qué no se limita. Claramente, en principio, una primera definición hace pensar en movilidad urbana como el desplazamiento entre un punto y otro de la ciudad. Pero no se puede entender movilidad urbana sin una necesidad a satisfacer. Eso es lo que nosotros definimos como movilidad urbana, que va mucho más allá de un viaje o un desplazamiento, y es todo un sistema de también satisfacción de necesidades. Movilidad urbana es un conjunto de acciones que conllevan la necesidad de definir políticas alrededor de aspectos asociados a infraestructura, aspectos asociados a gestión de tránsito, aspectos asociados a seguridad vial y en gran parte asociados a un tema de inversiones. Outro fator relacionado à mobilidade e que às vezes é confundido com ele é a acessibilidade. A acessibilidade está relacionada à capacidade do cidadão de atingir o destino que deseja, a fim de satisfazer suas necessidades de trabalho, lazer, saúde, educação, entre outras. Por isso, é necessário considerar também o ponto de vista do cidadão que busca uma melhor qualidade de vida e do seu bem-estar social. Para quem o trânsito pode remeter não somente à ideia de fluidez, mas a de uma ferramenta que o permite desfrutar dos direitos de ir e vir, de ocupar o espaço urbano público e de conviver socialmente. Essa abordagem amplia a abrangência do significado de trânsito para este conceito abstrato de acessibilidade, em que ela se apresenta como uma medida genérica de separação espacial entre população e atividades, representando então a facilidade do acesso a estas atividades ou serviços, partindo de um determinado ponto e utilizando um determinado sistema de transporte. Essa definição permite o uso de acessibilidade como um parâmetro de qualidade de sistemas de transportes e uso do solo. Assim, para que sejam consideradas favoráveis as condições de uma mobilidade urbana centrada nas pessoas, é necessário que essa seja também acessível a todos. Os conceitos de mobilidade e acessibilidade proporcionam inclusão às crianças, às pessoas idosas e aos portadores de necessidades especiais, e, se não aplicados, podem contribuir para a exclusão social e econômica dessas populações. Com uma proposta que prioriza as pessoas e valoriza os diferentes meios de transporte, a mobilidade urbana sustentável surge para estimular o questionamento sobre a maneira como o tráfego acontece hoje e de que forma podemos melhorá-lo. Por meio da ferramenta 5W, traremos respostas para algumas perguntas sobre mobilidade urbana sustentável. Hoje, a pergunta que iremos responder é: What? O que é mobilidade urbana sustentável? Nos próximos capítulos, falaremos sobre Why? Por que a mobilidade sustentável é importante? Who?
Quem é responsável por garantir a eficiência da mobilidade? When, quando aparecem e como solucionar os problemas de mobilidade. E where, onde as mudanças na mobilidade já estão acontecendo. E para entender melhor a relação entre mobilidade e sustentabilidade, precisamos voltar no tempo e analisar as mudanças nos modelos de sociedade e na forma como as pessoas se locomovem. Na história da humanidade, as grandes cidades surgiram através de modificações significativas na natureza, como o desvio do curso de um rio, ou a criação de canais para irrigar plantações e abastecer os animais. Com uma nova organização social, com maior concentração de pessoas, houve um grande intercâmbio de conhecimentos, experiências e mercadorias, que acontece até hoje. Para isso, as pessoas precisam se mover. A princípios do século XX, os deslocamentos a pé e por carroça ou carruagem começaram a ceder espaço aos automóveis, alterando profundamente a dinâmica de muitas cidades no mundo inteiro. No Brasil, apostou-se demais no modelo rodoviarista, principalmente a partir dos anos 60. Logo em seguida, a década de 70 foi marcada pelo início do êxodo rural, quando milhões de pessoas deixaram o campo e foram viver nas grandes cidades. Isso gerou ou intensificou problemas para os quais não houve planejamento prévio suficiente, em sua maioria relacionados a resíduos, saneamento básico, tratamento de água, habitação, entre outros, mas também em relação ao transporte e à mobilidade urbana. O desenvolvimento desse novo mundo, muito mais urbano e com necessidades mais diversas e complexas, passou a exigir mais planejamento e cuidados ambientais do que nunca. O aspecto ecológico é tido como um marco bastante característico da década de 90, sobretudo a partir de 1992, quando a Organização das Nações Unidas reconheceu o conceito de desenvolvimento sustentável e incluiu o tema na agenda global, moldando ações com o objetivo de proteger o meio ambiente. Já em 2015, foi adotada na Assembleia Geral da ONU a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O documento é um guia para as ações da comunidade internacional nos próximos anos e também um plano de ação para todas as pessoas e o planeta. A agenda é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que totalizam 169 metas. Os 17 objetivos são integrados e indivisíveis e mesclam de forma equilibrada as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o setor privado e todos os cidadãos na jornada coletiva para um 2030 sustentável. Nos próximos anos de implementação da Agenda 2030, os ODS e suas metas irão estimular e apoiar ações em áreas de importância crucial para a humanidade: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Dos 17 ODS, podemos relacionar com a mobilidade sustentável o ODS 3, que trata de saúde e bem-estar. Uma das metas desse ODS é reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas até 2030. O ODS 11, que fala exatamente sobre cidades e comunidades sustentáveis. Uma de suas metas é proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, inclusivos, sustentáveis e a um preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos. E o ODS 13, que busca ação contra a mudança global do clima. O incentivo ao transporte não motorizado e o desenvolvimento de novas tecnologias para a fabricação de veículos menos poluentes têm papel importante nisso. Quanto ao planejamento, vale destacar que no Brasil, somente em 2012 foi sancionada a Lei da Mobilidade Urbana, que deve ser aplicada em municípios de mais de 20 mil habitantes. A lei obriga os municípios a elaborar um plano de mobilidade urbana que tenha como objetivos melhorar o deslocamento das pessoas pela cidade, integrar os diferentes meios de transportes e estabelecer um preço acessível para as tarifas dos transportes coletivos. A lei original previa abril de 2015 como prazo limite para que as prefeituras elaborassem os planos de mobilidade urbana. No entanto, foi sancionada em maio de 2020 a lei que prorroga o prazo até 12 de abril de 2022, para cidades com mais de 250 mil habitantes,
e até 12 de abril de 2023 para cidades com menos de 250 mil habitantes. Esse prazo já havia sido estendido outras 2 vezes, para 2019 e 2021. Conforme o levantamento feito pelo governo em 2018, somente 5% dos municípios possuíam planos de mobilidade urbana. Mesmo assim, a lei foi saudada por especialistas como um avanço entre o poder político e a sociedade civil. Além disso, obriga os municípios a trabalhar com planejamento e questões a longo prazo. Unindo aspectos ecológicos e de planejamento, a mobilidade urbana sustentável surge como peça fundamental na atualidade e propõe mudanças e soluções aos modelos de transporte tradicionais, através do incentivo aos deslocamentos por meio do transporte ativo, a priorização dos transportes coletivos e o uso de novas tecnologias na fabricação dos veículos. Quando pensamos em mobilidade sustentável, é comum relacionar o assunto ao uso de veículos elétricos, em vez dos tradicionais automóveis com motores a combustão. No entanto, é preciso estimular principalmente a mobilidade ativa, por meio de bicicleta ou a pé. O transporte ativo é uma forma saudável de mobilidade, tanto para as pessoas quanto para as cidades, já que promove a atividade física e não polui. E, na verdade, grande parte das viagens feitas pela população nas cidades brasileiras já é realizada a pé e em bicicleta. Porém, esses modos não têm tido a sua importância reconhecida durante o planejamento, a concepção ou o financiamento das infraestruturas urbanas e dos projetos de transporte. A implementação de ciclovias e ciclofaixas nos perímetros urbanos configura um grande incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte, o que é essencial para desafogar o trânsito pesado das cidades e diminuir o uso de combustíveis no transporte urbano. As faixas especiais para ciclistas permitem que eles andem em sua própria velocidade, sem a preocupação de ter que acompanhar o tráfego dos carros, sendo assim um fator de segurança essencial. Além disso, a existência das ciclovias e ciclofaixas lembra aos motoristas que ciclistas também são usuários das ruas e oferece mais segurança para ambos. No que se refere às calçadas, elas são a base de uma boa infraestrutura para o meio social. A caminhabilidade é o princípio fundamental das boas cidades. É a qualidade do caminhar, da acessibilidade para qualquer tipo de pessoa, de qualquer idade, com qualquer tipo de dificuldade ou deficiência. Cidades caminháveis geram funcionalidade, conforto, conscientização social e inclusão. Em boas condições de tráfego e iluminação, as calçadas servem de atrativo para a mobilidade a pé, colaborando para uma forma de mobilidade mais saudável, para o pedestre e para o meio ambiente. Além disso, é importante a existência de faixas de pedestre, a fim de conectar as calçadas e permitir deslocamentos mais seguros para os pedestres. A integração desses fatores gera maior confiabilidade e adesão aos meios de transporte ativos, utilizando-se cada vez menos os veículos particulares motorizados e construindo um espaço mais democrático e sustentável. Além do transporte ativo, o transporte coletivo também tem papel fundamental na missão de reduzir congestionamentos e acidentes de trânsito. Os principais tipos de transporte coletivo terrestre são ônibus, BRT, metrô, trem, VLT e monotrilho. A principal diferença entre o ônibus e o BRT é no embarque e desembarque. No BRT, isso acontece em uma plataforma e não em uma calçada. Além disso, o BRT costuma apresentar uma velocidade mais elevada, pois opera apenas em faixa exclusiva de rodagem, os corredores de ônibus. O veículo leve sobre trilhos, VLT, recebe esse nome por ser mais leve que os trens e metrôs. Suas composições são menores, transportam menos passageiros e custam menos à administração pública. Já o monotrilho se caracteriza por uma ferrovia constituída por um único trilho, diferentemente das ferrovias tradicionais, que possuem 2 trilhos paralelos. É responsabilidade do poder público garantir o transporte público para a população, desde a construção de vias e terminais, organizar as linhas e horários, implantar os pontos de parada, até regular as tarifas e fiscalizar as empresas responsáveis pela operação do sistema de transporte coletivo. Cabe às empresas concessionárias a responsabilidade de conservar os meios de transportes utilizados, respeitar as leis de segurança, contratar e capacitar os empregados do sistema, cumprir as ordens do poder público e atender os passageiros com qualidade. Além disso, os passageiros também têm papel importante,
Devem respeitar uns aos outros, pagar o valor da tarifa, cuidar do estado do transporte e denunciar atos de vandalismo. Como podemos ver, a acessibilidade é indispensável para a mobilidade e vice-versa. Além de termos calçadas, precisamos que todos possam ter acesso a elas e consigam trafegar por elas com segurança. As ruas e avenidas perdem a utilidade se não tivermos meios de transporte, assim como as linhas de ônibus e de trem não servem se não houver pontos de parada e estações para embarque e desembarque. Todos os elementos do sistema de mobilidade de uma cidade, passando pela infraestrutura, os veículos e as operações e ferramentas de controle, devem estar voltados para o usuário e se coordenar adequadamente. E para garantir a sustentabilidade desse sistema, todos os atores envolvidos devem estar conscientizados no uso e promoção dos modos ativos e coletivos, visando melhores resultados agora e no futuro para a mobilidade dos moradores das cidades, assim como para a movimentação de cargas e realização de serviços logísticos. Mas por que essa sustentabilidade é importante? A resposta para essa pergunta veremos com detalhe no próximo capítulo sobre mobilidade da nossa série LogMob. Mas antes, daqui a 2 semanas, vamos focar precisamente na logística urbana, tratando de onde acontece e de que forma. Será no próximo capítulo, no dia 13 de setembro. Esperamos contar novamente com a sua audiência. Muito obrigado e até lá!